Olá, palavras que consolam e esclarecem é o que o programa se propõe em conversa com estudiosos do Espiritismo. Hoje faremos uma reflexão sobre o tema trabalho e recebemos nossa convidada Karine Xini. Seja bem-vinda, Karine. Olá, Vanderlei, olá, internautas, é sempre uma alegria imensa estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras. Então, Karina, sobre trabalho. Pode-se considerar o trabalho como um dos princípios das leis de Deus? E como não? Sim, o trabalho faz parte das leis de Deus, é uma das leis de Deus. E o trabalho, ele pode ser definido como toda ocupação útil. Às vezes nós confundimos o trabalho como sendo somente o trabalho que nos sustenta materialmente, mas isso não é verdade. A gente pode trabalhar a todo momento, desde que nós nos ocupemos de forma útil, servindo, prestando atendimento, porque há vários tipos de trabalho. Além do trabalho que nos dá o sustento material, existe o trabalho intelectual, o trabalho de auxílio ao próximo. Então, existem vários tipos de trabalho. Perfeito, Karine. Exemplifique alguns tipos de trabalho, considerando dois pontos de vista diferentes: o trabalho no âmbito material e o trabalho no âmbito espiritual. O trabalho no âmbito material é aquele que faz com que a gente possa sustentar a nossa vida material. Uma vez que nós estamos neste contexto material, nós estamos reencarnados no mundo material e nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos transportar, enfim, nós precisamos ter sim uma ocupação que faça com que a gente dê sustentação para as nossas necessidades materiais. Então, esse é o trabalho que a gente mais se liga, que tá mais presente na nossa vida. Mas há o trabalho no voluntariado, o trabalho no bem, o trabalho que ele não tem remuneração monetária, é um outro tipo de remuneração. Poderíamos dizer que é uma remuneração a nível espiritual, nos faz bem espiritualmente falando. Então, quando nós nos dedicamos a um voluntariado, quando nós atendemos a um doente, quando nós trabalhamos dentro de uma religião, dentro do espiritismo, no atendimento fraterno, nas palestras, qualquer movimento que nós façamos dentro de uma casa espírita ou em uma outra instituição religiosa, em que nós empreguemos o nosso tempo sem cobrar, monetariamente falando. Então, esse é um outro tipo de trabalho. É uma ocupação útil que faz bem ao espírito. Né? Então, o bom é que a gente sempre trabalhe em qualquer circunstância com amor, com dedicação, que nós procuremos fazer o nosso melhor, que nós procuremos amar aquilo que nós nos dedicamos, seja o trabalho que tem a remuneração financeira ou aquele trabalho voluntário. Então, que a gente o faça da melhor forma possível, que isso traz uma satisfação para nós. Karina, a ociosidade, ela atrapalha a nossa evolução? Com toda certeza. Eu rapidamente vou relatar uma história, eu gosto muito de histórias. Havia um príncipe que ele estava muito abatido, ele não se alimentava mais, ele não tinha mais vontade de fazer nada, e os pais, o rei e a rainha, ficaram muito preocupados com o príncipe. E aí eles convocaram vários médicos que estiveram no palácio, e nenhum tratamento foi frutífero para aquele mal que o jovem estava passando, que nos dias de hoje nós chamaríamos de depressão. E aí o rei fez um convite para que, se alguém pudesse ajudá-lo, algum médico, algum profissional, que pudesse ajudar o príncipe naquele momento. E lá pelas tantas apareceu um velhinho e se propôs a fazer um trabalho diferente com o jovem. E o rei questionou quanto que ele ia cobrar. E o velhinho disse: olha, eu não vou cobrar nada, eu quero liberdade para fazer o que eu quiser com o príncipe. Aí o rei já estava desesperado, concedeu então,
E o ancião, o velhinho, levou o jovem para onde ele vivia, num lugar afastado, havia muita natureza, e havia uma horta onde o velhinho morava. E aí, quando eles chegaram lá, o príncipe chamava Julião, e aí o velhinho disse assim: olha, nós vamos limpar o mato que está tomando conta dos tomateiros. Aí o Julião disse: não, eu não sei fazer isso, eu estou cansado. Ele disse: não, e com paciência, ele foi lá e convenceu o príncipe a limpar o mato. Aí o príncipe limpou, fez as atividades, cansou com aquela atividade. Quando chegou à noite, tinha uma refeição, aí ele tomou a refeição, enfim, aí foi descansar. Aí no outro dia o velhinho propôs então que eles erguessem uma parede. Daí o príncipe disse: não, eu não sei fazer isso, e o velhinho foi ensinando, e ele foi fazendo, e aí cada dia ele fazia uma proposta diferente. No final da tarde ele estudava, à noite ele ia com a convivência de jovens da mesma idade. Passados 2 meses, o Julião já se alimentava, já sorria, e o velhinho voltou então ao palácio, conduzindo o filho ao rei. E aí o rei ficou maravilhado de ver a transformação do filho, e aí o filho queria ser útil, o filho queria trabalhar, queria se movimentar, pediu ao pai que desse trabalho para ele. E aí o velhinho disse assim: olha, o que você pode fazer para os teus súditos é dar a alegria de trabalhar. Faça isso com justiça e com bondade. E aí o velhinho se afastou e ninguém mais o viu. Que história bonita, Karine. Que história bonita. Por vezes a gente fica querendo se aposentar, querendo parar de trabalhar, né? Mas existe o outro lado, que é o lado do trabalho voluntário, do trabalho do fazer a caridade, né? Fazer sem receber, sem oneração. Que coisa bonita, muito bom. Karina, nós gostaríamos de te ouvir um pouco mais sobre esse tema trabalho, né? O que ele contribui de forma ativa também para questões biológicas, né? Questões psicológicas até mesmo, como tu colocaste essa história. Se nós analisarmos a história, né, ela nos remete que a depressão que aquele jovem estava passando era a falta de ocupação da mente, de ocupação do tempo, com aquilo que trouxesse satisfação para ele. Então, no momento em que a gente às vezes, a gente quer pílulas mágicas que nos curem de determinados males. E a pílula que vai nos curar dos males é o trabalho no bem, o trabalho de nós nos autoconhecermos, que é o princípio. Primeiro, a gente tem que fazer esse autoconhecimento, esse mergulho dentro de nós, para a gente poder avaliar o que nós podemos ser úteis, o que nós vamos fazer para nós melhorarmos na nossa vida. Então, quando o jovem ele teve uma proposta diferente de ocupação e ele começou a se envolver naquele processo, ele começou a esquecer da doença, da depressão, ele começou a colocar outros valores na sua vida. E aí ele começou a perceber, com o passar do tempo, quão bom era ser útil. Aí o tempo passa e a gente se sente muito melhor. Que bom, Karina. Nós agradecemos a participação da Karina Xini e envolvemos-nos de alegria com os nossos irmãos e amigos que nos prestigiam, colaborando com a divulgação das mensagens do Evangelho do Cristo. Distribuam a mensagem aos corações necessitados de esclarecimentos e consolo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.